Olá, Hebron, olá pessoal, olá meus amigos, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. E nesta noite nós vamos meditar sobre a fé forte e a esperança viva. E eu espero que Deus possa nos ensinar lições preciosas acerca do seu caráter, da sua pessoa, da sua palavra, e que nós possamos estar abertos para a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Muito bem, queridos, vamos orar e vamos pedir que Deus nos abençoe. Senhor, nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, por toda a tua bondade, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor, nesta noite, possa nos ensinar acerca da tua palavra, no que se refere, Senhor, a termos uma fé forte, a fim de que a nossa esperança no Senhor não se desvaneça, mas seja também viva, forte, plena, robusta, e que nós possamos, Senhor, crescer no teu conhecimento, na tua graça, a fim de que possamos ser um povo que coopere contigo, que realize, Senhor, os teus planos nesta terra, em nome de Jesus. Por isso, Pai, pelo mesmo nome poderoso e eterno do nosso Salvador, Jesus Cristo, nos ensine sobre os teus pensamentos e caminhos elevados nesta meditação, em nome de Jesus. Amém. Sempre como fazemos, vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, pois ali estão as razões de estudarmos e meditarmos na palavra de Deus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Como eu disse no início, nós vamos meditar nesta noite sobre a fé forte e a esperança viva. O nosso texto base está em Romanos capítulo 4, versículos 16 ao 22. E eu os convido para ler comigo agora. Portanto, a promessa de Deus depende da fé. Repare bem, a promessa de Deus depende da fé. Deus faz a promessa. Em resposta, nós demonstramos fé. Agora, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Por que depende da fé? Por que ele diz isso? Porque Abraão é o nosso pai na fé. E todos aqueles que vivem para Deus, vivem pela fé que Abraão demonstrou. Ele é o nosso exemplo. Ela não é somente para os que obedecem à lei, tá? Isto é, os judeus, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, no caso nós. Então, os judeus eram o povo descendente de Abraão que obedecia à lei. Eles receberam a lei de Deus, os 10 mandamentos, e todas aquelas leis cerimoniais, tudo mais. E nós cremos em Deus como Abraão creu. Ele foi chamado lá entre o povo caldeu e ele passou a andar pela fé com Deus. Então, diz assim, pois ele é o Pai espiritual de todos nós, ou seja, tanto dos judeus como dos gentios. Verso 17 diz, como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Então, através de Abraão, Deus criou um povo exclusivo de Deus, que pertence a ele. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu. Aí Deus diz, o Deus que ressuscita os mortos, tá?
Paulo está explicando que esta promessa de Deus, esta promessa depende de Deus e que nós temos que crer nele como Abraão. Agora, quem é este Deus? É o Deus que ressuscita os mortos. Ele é capaz de trazer à vida aquilo que está morto e faz com que exista o que não existia. Então, se Deus decreta algo, aquilo vai acontecer, tem que acontecer e não há quem o impeça. O verso 18 diz, e eu saliento, Abraão teve fé e esperança. Repare bem, fé e esperança. Fé e esperança. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Então, Abraão estava muito velho para ter um filho e ele teve fé. Ele olhava para o seu corpo e não tinha esperança. É o que nós vamos ler ainda. Então veja lá, como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Verso 19, Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. A fé de Abraão não enfraqueceu, certo? Ela não perdeu a confiança em Deus e ele continuou recebendo os recursos da graça de Deus. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu, aí vem os recursos, o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Repare bem, Abraão tinha certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Deus não iria fazer o que estava na cabeça de Abraão. É o que muitas pessoas confundem e cometem esse erro terrível. Eles dizem assim, eu creio na promessa de Deus, eu sei que Deus vai fazer, eu escutei uma voz dentro de mim, eu escutei uma palavra dentro de mim, seja lá o que for, eu vi uma nuvem, e então eles criam uma imagem e dizem, não, Deus vai fazer, eu creio, tenho fé. Não é isso, você tem que ter fé no que Deus disse. Por isso que nós sempre estamos ensinando que nós precisamos crer na palavra de Deus. E o verso 22, por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. Muito bem, queridos. Abraão foi um homem de uma fé fortíssima. Ele foi escolhido por Deus para uma missão. Qual era a sua missão? Cooperar com Deus para a formação de um povo ou de muitas nações, de muitos povos, que pertenceriam somente a Deus, ao Senhor. Por quê? Primeiramente, Abraão geraria uma nação que nós conhecemos como Israel, porque dela viria quem? Jesus, o Messias, o Cristo. Essa nação nasceria ou seria formada a partir da sua descendência. Então, Abraão teria descendentes, e para haver descendentes é necessário ter filhos. Abraão ouviu o chamado de Deus e andou com ele. Manteve com Deus uma profunda comunhão por meio de um espírito obediente. E a sua obediência o fez com que recebesse ou mantivesse a promessa de Deus sobre a sua vida. Observando o que a Bíblia fala sobre Abraão, Abraão não amava o erro. Ele nunca procurou cometer erros, mas como qualquer homem, cometeu deslizes. Ele vacilou algumas vezes. Mas Abraão aprendeu com seus erros e aprendeu a perdoar a todos aqueles que o ofendiam, que cometeram erros contra ele.
Coisa esta que nós precisamos aprender e nós sabemos que isso é muito difícil. Mas precisamos praticar isso em nome de Jesus. Abraão, ele foi um homem que honrava a Deus, ele tinha uma disposição para honrar a Deus, não só com a sua vida, com a sua disposição. Ele era um homem deliberado, ele era um homem determinado a andar com Deus, mas ele honrou a Deus também com seus bens. Ele sustentava o reino de Deus. Agora, como Abraão confiava em Deus, como ele amava a Deus, Deus era muito real na sua vida. E como eu gostaria que ele fosse real dessa mesma maneira em nossas vidas. A sua confiança, a confiança de Abraão naquele que o chamou, sabe, era tão grande, tão preciosa, que ele não poupou o seu único filho, como nós conhecemos a história, seu filho Isaque, de ser sacrificado no monte Moriá. Deus pediu a Abraão: sacrifique o seu filho para mim, lá naquele monte, onde mais tarde ali seria construído o templo. Eu posso imaginar aquele frio, aquele terror que cobriu toda a sua vida, sua mente, seu corpo. Ele deve ter gelado, mas ele obedeceu. Abraão obedeceu, ele não questionou. O Senhor está pedindo, vou obedecer. Que dura ordem, que obediência difícil, mas ele foi. Fez todos os preparativos, pegou a lenha, alguns empregados, pegou Isaque e seguiu com o menino até o lugar do sacrifício determinado por Deus. Abraão, sem entender as razões daquele pedido, porque imagine, Deus diz: vou te dar uma descendência, e deu a ele um único filho, e agora Deus pede para que Abraão o sacrificasse, o matasse, o imolasse no monte Moriá. E ele está obedecendo, sem entender as razões de Deus, porque Deus não lhe explicou, pelo menos que nós saibamos. Não está escrito. Mas, por ter sido obediente àquela dura prova, Abraão foi chamado de amigo de Deus. Como eu gostaria de ser chamado desse modo, o amigo de Deus. Por quê? Aquela atitude cooperava com Deus em alguma coisa que aconteceria lá no futuro. A atitude de Abraão em estar disposto a sacrificar o seu futuro, o seu presente e, por que não, o seu passado. Colocar todas estas coisas, estas instâncias nas mãos de Deus. Isso o tornava como um companheiro, um cooperador de Deus, um amigo verdadeiro de Deus. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que nós observássemos o seguinte: tenhamos atitude como a de Abraão, sejamos cooperadores de Deus, a fim de sermos chamados de seus amigos. Sejamos cooperadores de Deus, a fim de sermos chamados como o quê? Seus amigos. O livro de Tiago, no capítulo 2, versículos 21 ao 23, nos fala sobre esse tema, o amigo de Deus, Abraão como amigo de Deus. Vamos ler a partir do verso 2. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Tiago faz uma pergunta: como que ele foi aceito por Deus? Por quê? Qual a razão? Por qual motivo? O que ele fez? Então, Tiago responde: foi pelo que fez. Quando você usa o verbo fazer, você não está fugindo de uma ação. Ele exige, ele expressa uma ação. Ele exige uma ação e expressa uma ação que alguém fez.
Foi pelo que fez quando ofereceu o quê? O seu filho Isaque sobre o altar. Constantemente Deus está nos pedindo ações. E como é que nós somos aceitos por Ele? Só pelo fato de acreditarmos nele? Não! Pelo que nós fazemos. Então essa história de que as obras não têm lugar no reino de Deus, cuidado com isso, porque não é verdadeiro. Tanto a fé como as obras são importantíssimas, porque aquele que tem fé produz alguma coisa, tá? Mas nem sempre aquele que produz alguma coisa tem fé, porque ele pode estar tentando fazer uma barganha. Ele pode estar tentando comprar Deus. Então, aquilo que fazemos deve ser resultante da nossa fé forte, verdadeira. Então, Tiago continua no verso 22. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Foi o que eu falei há pouco. Espero que eu tenha sido claro. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. O que ele está dizendo? Que a fé sem obras é morta. A fé sem ações não vale nada. Crer em Deus e não cooperar com Ele, não procurar ser amigo, companheiro dele, se Deus não pode contar conosco para realizar suas obras, porque para este fim fomos chamados, então a nossa fé é morta. Então no verso 23, assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Você não pode separar essa expressão, Abraão creu em Deus e Deus o aceitou. Você não pode desligá-la do seu contexto, porque Tiago vem falando que a fé de Abraão agiu junto com as obras, ou as suas obras agiram juntamente com a sua fé. Então, quando diz que Abraão creu em Deus, significa que ele creu e agiu por meio de Deus e para Deus, e por isso foi aceito por Deus. E então ele termina. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. O amigo de Deus é aquele que faz alguma coisa pelo seu companheiro, o Senhor, é claro. Se você me tem como amigo, é porque eu faço coisas boas para você e você confia em mim. Se eu tenho como amigo, você não me prejudica, você sempre está me ajudando de alguma maneira. Eu não estou falando só no nosso relacionamento interpessoal, eu não me refiro a coisas materiais. Pode ser ajuda material, pode ser ajuda espiritual e psicológica. A sua presença, muitas vezes, é uma ajuda para mim. Então, Abraão recebeu esse título maravilhoso, o amigo de Deus. Por quê? Porque ele resolveu obedecer a Deus e sacrificar o que ele tinha de mais precioso, seu único filho. Ele não apenas confiou em Deus, mas ele obedeceu. Ele obedeceu não a alguma coisa que ele criou, alguma voz que ele criou. Ele obedeceu o que Deus determinou, o que Deus falou. Muitas vezes nós ficamos buscando vozes interiores, nós ficamos buscando profecias, nós ficamos buscando uma palavra aqui, uma palavra lá, e não olhamos para o que Deus já nos pediu, que está na palavra dele, que está escrito na Bíblia. Por favor, entenda, eu penso que tenho razão no que estou dizendo. Confiando na palavra de Deus e no caráter divino, Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaque caso ele fosse imolado ou morto. E isso está registrado na Bíblia.
Eu gostaria que você lesse comigo no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 19. Lá está escrito o seguinte, vamos ler. Abraão levou em conta, isto é, ele creu, teve fé, agiu com fidelidade e confiança, é isso que quer dizer teve em conta. Então, Abraão creu, Abraão teve fé, Abraão agiu com fidelidade, Abraão foi obediente, ele foi, a sua ação foi feita com confiança, que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Significa, no coração de Abraão, o seu filho já estava morto. Por quê? Ele iria realmente matá-lo. Mas Deus disse, não faça isso, porque eu sei agora que você me temes, você me ama, você me respeita. E então Abraão olhou do lado e tinha um cordeirinho preso em uma árvorezinha. E então aquele cordeiro é que foi sacrificado no lugar de Isaque. Sabe, que nós procuremos aprender o máximo possível que pudermos sobre a pessoa e o caráter de Deus, a fim de confiarmos a Ele tudo que nos parece ser mais precioso. O que é precioso para você? É o seu dinheiro? É a sua família? É o seu carro, é o seu trabalho, é a sua influência, é o seu futuro, é o seu presente, eu não sei. Mas você, para fazer a vontade de Deus, essas coisas têm que tomar um segundo lugar. Sempre. Até mesmo quando eu estou pregando, ensinando a palavra de Deus, eu tenho que me esconder atrás de Cristo, não tenho? Eu tenho que seguir a regra, o princípio que João Batista declarou sobre o que ele fazia. É necessário que eu diminua e que ele cresça. Então, em todos os momentos, Jesus tem que tomar o lugar de nossas vidas. Assim como aquele cordeirinho tomou o lugar de Isaque naquele altar de sacrifício. Ali então, quando o cordeiro foi sacrificado, me perdoem, ali seria erguido o templo de Israel. Aquele lugar era de Deus. Sempre foi. Deus havia escolhido aquele lugar desde a eternidade. Então, a experiência de Abraão em sacrificar o seu único filho representava algo que Deus faria onde? No futuro. Deus ofereceria o seu único filho, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, a fim de morrer por aqueles que creriam nele e que disporiam a si próprios em trilhar pelo caminho da fé, a fim de que se formassem os descendentes de Jesus. Jesus, então, tem essas pessoas como seus descendentes, aqueles que creem e cooperam com Deus. E quem são estes? A igreja. A igreja é esta descendência. Então, assim como Abraão agiu à semelhança de Deus, oferecendo tudo de si ao Senhor, nós deveríamos aprender isso. Deus não tirou seu filho. Deus possivelmente não tirará o seu trabalho, nem a sua família. Pelo contrário, através da sua vida, da sua dedicação, através da sua diligência, através da sua confiança e obediência, Deus pode abençoar muito mais os seus do que você imagina. Em segundo lugar, que a nossa fé em Deus nunca se enfraqueça, ou nunca enfraqueça. Aos olhos humanos, Isaque, o filho de Abraão, jamais poderia ter nascido. Por quê? Simples. Abraão tinha quase 100 anos, ou 100 anos, e já era incapaz de procriar.
Você pode imaginar aquela cena? Sara, a sua esposa, já era estéril e avançada em idade. E era evidente a sua incapacidade para gerar um filho. Imagine Abraão dizendo a Sara: Sara, meu bem, minha velha, sabe o que Deus me disse? Que nós vamos ter um bebê. Epa! Muito bem. Sobre a fé de Abraão, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, lá em Romanos capítulo 4, versículos 19 ao 22. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, ele disse: meu Deus, eu estou bem velho, hein? Quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto. Morto o quê? Para procriar. Ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos. Ela era estéril. Deus está dizendo: eu vou gerar um filho em Sara e ela dará à luz a um filho. Ela, sendo uma mulher estéril, dará à luz a um bebê. Diz o texto ainda no verso 19, a sua fé não enfraqueceu. Olha que maravilha. A sua fé não enfraqueceu. Tudo era contra, tudo era contrário, tudo era adverso, tudo era antagônico, mas a sua fé não enfraqueceu. No quê? No que Deus lhe havia dito. Não nos seus sonhos, não nas suas imaginações. Por que a nossa fé sempre é tão fraca? Porque nós confiamos nas nossas imaginações, geralmente. Abraão, verso 20, Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé, diz o texto paulino, o encheu de poder e ele louvou a Deus. Você vê que Paulo está citando a palavra do Senhor, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. Então, praticamente, lemos o nosso texto base de novo. Mas é importante. Agora, o que significa a expressão que a sua fé não enfraqueceu? Eu falei alguma coisa um pouquinho antes, mas agora ele não se preocupou. Deus falou com ele: Abraão, você vai ter um filho. Ele pensou no seu corpo, lembrou de Sara, mas não se preocupou. Pelo fato de estar com 100 anos e velho demais para ser pai. Mas Sara teve uma atitude bem diferente. Ela riu. Quando Deus falou que ela seria mamãe, ela riu. E Deus perguntou a ela: Sara, você riu? Ela disse: não, de maneira alguma. E Deus disse: você riu sim. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, você pode ler depois toda a história lá no Velho Testamento, no livro de Gênesis. Mas nós temos que aprender uma coisa. Quando Deus decreta que algo deve acontecer ou se realizar, não há quem o possa impedir. Agindo eu, quem me impedirá? Satanás tentou impedir Jesus de ir para a cruz o tempo todo, meu irmão, mas quem o impediu? Até no Getsemane, quando ele suava sangue, ele dizia: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Muitas vezes, nós achamos que Deus não pode realizar determinadas coisas em nossas vidas, porque dizemos: isso é impossível. Isso nos leva ao terceiro ponto.
que nós confiemos nas ações e decretos de Deus. Quando Ele decide, quem o pode impedir? Nem a sua incredulidade, nem a minha. Se Deus quer realizar alguma coisa, Ele vai fazer. Ele usa até os demônios, o próprio Satanás. Ele usa. Ele usou o Satanás para provar Jó e provar para o mundo todo que um homem pode sofrer e continuar amando a Deus. E Deus já havia decretado que Jó teria em dobro tudo que ele havia perdido. Isto não quer dizer que todos os que sofrem, que perdem, terão em dobro o que perdeu. Aquilo foi um ato singular na vida de Jó. Deus decretou. E você não pode pegar aquilo e dizer, isso é para mim também. Não é. Porque pode não ser um decreto de Deus. Certa vez, Jesus falou sobre a dificuldade de pessoas ricas ingressarem no reino de Deus e se comprometer com o mesmo. Muitas vezes eles ingressam na igreja, mas não se comprometem de fato. Eles não honram a Deus com suas vidas e com o que têm. Os seus discípulos então ficaram espantadíssimos. E eles questionaram Jesus, mas Jesus, se o Senhor diz que é impossível eles se salvarem, eles estão dando a resposta. É impossível você comprar Deus. Você não consegue comprar Deus. Então Jesus olhou para eles e disse, olha, a única pessoa que pode fazer com que eles sejam salvos dos poderes terrenos que procuram amarrá-los no egoísmo e na avareza é Deus. São os atos poderosos de Deus. Isso está em Marcos capítulo 10, versículo 27, que eu convido para ler comigo. Pelo menos parte dele. Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é. Pois para Deus tudo é possível. Assim foi na vida de Abraão, assim foi na minha vida, assim foi na sua vida. Era impossível imaginarmos estarmos servindo a Deus como estamos. Era impossível imaginar que eu fosse um leitor assíduo da Bíblia, um estudante da Bíblia. Era impossível. Vamos supor que um excelente médico venha lhe dizer, lamento, mas não há nada mais a fazer. Como você se sentiria? Você caiu na dimensão do impossível. É impossível. Vamos dizer que um conselheiro lhe diga o seguinte, é triste, mas eu não tenho mais nada a dizer. Como? Acabaram seus recursos? Como é que você vai resolver aquela situação emocional, mental? Ou tentando ajudar seu cônjuge, ou filho, ou pais? Mas saiba de uma coisa. Quem se dispõe a andar com Deus e realmente anda na sua presença, ele sabe de uma coisa. Que ele viverá sempre na expectativa dos milagres divinos em tempos oportunos. Tudo parece impossível, tudo parece contradizer, tudo parece antagônico, tudo parece uma tremenda oposição. É pedra e mais pedra no caminho. São montanhas e montanhas à frente para transpor. Mas se Deus decreta, tudo isso desaparece. Deus tem o tempo certo para realizar determinadas coisas. E o Senhor decretou que Isaque nascesse quando seus pais estivessem em idade avançada. E ponto final. Por que ele fez isso? O povo de Deus teria que aprender algo. O povo de Deus, me refiro a Israel. Deveria reconhecer que a sua existência é um ato do poder de Deus, desde a sua formação. Você é o que é hoje por um ato milagroso de Deus.
Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, porque Deus decidiu que você nascesse de novo. Deus foi chamá-lo. Deus foi chamar você na sua caldeia. Deus foi chamar você no lugar mais tranqueiro que você possa imaginar. Você não queria sair de lá, mas aquela palavra entrou no seu coração e ela tomou vida lá dentro de você e você não conseguiu suportar aquela emoção, aquela alegria, aquela convicção. E o Espírito de Deus o convenceu e o persuadiu a se render a Cristo. E hoje você é dele, completamente dele. Louvado seja Deus. Antes do nascimento de Isaac, nós sabemos que Abraão vacilou. Como eu disse, Abraão não amava o erro, mas ele errou. Abraão vacilou. Como? Atendendo a um pedido da sua esposa Sara. Lembra de Adão e Eva? Eva disse a Adão: não come, nós seremos iguais a Deus, nós não vamos morrer. Sara diz: eu estou velha, eu não posso ter filhos, mas vamos seguir os costumes da terra que nós viemos, da Caldeia, lá de Ur. E os costumes que estão aí entre os povos. Você pode ter um filho e nós podemos ter um filho por meio de uma escrava. No caso, uma escrava que foi escolhida, chamada Agar. Ela propôs que Abraão praticasse um costume das terras de onde Deus havia dito para que eles se desligassem. Esse é um problema. Esse é um problema. Deus disse: afaste dessa amizade, mas você não se afasta. Se você se desliga daquela pessoa, parece que os pensamentos daquela pessoa ficam em você. Desse relacionamento com a escrava Agar, nasceu Ismael, cujos descendentes deram origem aos povos árabes, os quais brigam com Israel até os dias de hoje. É isso que acontece. Você volta lá no passado, se associa com as ideias do passado, com as antigas religiões, com os antigos costumes, com as antigas crenças, e a sua fé vacila. Você cai. Porque esses são atalhos. Uma maneira errada de crer em Deus. A sua fé enfraquece. Então, chegamos ao ponto 4. Procuremos ter uma fé fortalecida. E desse modo, enfrentaremos nossos temores cooperando com Deus. Certas decisões erradas que tomamos lá no passado se transformaram em nossos inimigos constantes no presente. Mas que nós saibamos lidar com esses infortúnios ou adversidades, temores, fantasmas brutais que assombram nossa alma e nossa mente com a sabedoria divina e toda a ajuda que Deus pode nos dar ou nos oferecer. Eu não sei o que você está enfrentando neste momento. Isso parece retórica, mas é verdade. Eu não sei o que você está enfrentando. Mas suponho que a sua expectativa pelo trabalho de Deus na sua vida seja que Ele faça o melhor. Talvez Ele não fará o que você deseja, mas Ele fará o que é melhor. E no tempo certo. Mas o importante é lembrar que Deus não se esquece dos seus filhos, daqueles que o amam.
Nós é que temos este péssimo hábito de nos esquecermos dele, mas ele não se esquece de nós. Então, procuremos ter uma fé forte, a fim de participarmos das promessas divinas, da sua presença, por meio de uma esperança viva. A minha fé tem que ser forte, para que a minha esperança seja viva. Portanto, creia que você foi chamado por Deus para cooperar com Ele, isto é, fazer a sua vontade neste mundo. Segundo, persista na fé e na esperança. Lembre-se de Tiago, a fé sem obras é morta. Persista na fé e na esperança, ainda que não haja motivos para tal atitude. Que atitude? Ter fé e esperança. Tudo está contrário. Mas persista, seja obediente. Terceiro, não permita que seus pensamentos criem uma estrutura derrotista dentro de sua alma. Em quarto lugar, apoie-se na palavra de Deus. Ela é a tua fonte. Ela é a voz de Deus e não suas imaginações. Quando você se apoia na palavra de Deus, essa atitude fortalecerá o quê? A sua fé e o encherá de poder, do poder do alto. E com certeza, como como Abraão louvou a Deus, você também o celebrará. Em quinto lugar, aprenda a esperar pelo momento de Deus e não tome atalhos. Não tome atalhos. Não siga costumes antigos. Antigamente você resolvia fazer novena, corrente, campanha, aqui e ali. Agora não é isso que vai trazer a você as bênçãos do alto. Algumas pessoas ficam bravas comigo quando eu falo sobre isso. Mas isso é costume pagão, gente. Deus não abençoa isso. Em último lugar, a sua fidelidade e obediência fará com que você seja aceito por Deus e Ele o recompensará de algum modo. Então lembre-se, Deus não age porque você está querendo fazer alguma coisa para Ele. Deus age porque você é obediente a Ele. Deus o recompensa não porque você derramou um caminhão de dinheiro na porta da igreja ou na casa lá do líder religioso. Deus o recompensa por ser obediente a Ele, por ser um cooperador dEle, por ser amigo dEle, companheiro dEle, como alguém com quem Ele pode contar. Em quinto e último lugar, então, o quinto ponto, sejamos perseverantes e confiemos nos recursos da graça de Deus. Não é hora de você desistir ou se afogar em lágrimas. Mas se você quiser chorar, chora à vontade. Porém, lembre-se sempre do que o salmista disse, no Salmo 30, versículo 5. A sua ira, a ira de Deus, dura só um minuto. Às vezes Deus disciplina. Mas a sua bondade é para a vida toda. Significa, quando Deus disciplina, é por um ato de bondade. A disciplina dura um tempo, mas a bondade perdura. O choro pode durar a noite inteira. É lógico, o choro dá disciplina. Mas de manhã vem a alegria, isto é, a restauração. Quando seus pensamentos perdem aquela nebulosidade, então tudo se clareia, você começa a entender, a luz brilha. Às vezes Deus permite em nossas vidas situações adversas. Nossos inimigos, uma situação contrária ao que temos, ao que somos, ao que nos propomos.
mas a luz vai brilhar, Deus vai iluminar, Ele vai mostrar. Alegria ao amanhecer, então, significa que as suas forças estão sendo divinamente renovadas, para continuar na esperança de ver o melhor de Deus na sua vida. Não o que você acha, não o que eu acho ser o melhor, mas o que Ele diz ser o melhor. A fé de Abraão fez com que ele desfrutasse da presença, do poder e das promessas de Deus. O Espírito Santo que agiu na vida de Abraão é o mesmo que age na sua vida. E portanto, meu irmão, minha irmã, não esqueça destas palavras de Davi, escritas no Salmo 27, versículos 13 e 14. Eu vou ler com vocês. Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. A bondade de Deus dura. E eu estou certo que verei esta bondade. Seja paciente, então ele diz. Seja paciente. Agora ele dá um conselho. Seja paciente. Espere pela ação do Senhor. Não busque atalhos. Espere por Ele. É duro, eu sei, é difícil, eu sei, mas espere. Seja valente nessa espera, porque para esperar precisa ter coragem. E encha o seu coração de coragem. Espere com confiança no Senhor. A fé forte de Abraão tornava a sua esperança viva. A força da sua fé era evidenciada pela sua vida de obediência. Então, como que eu posso dizer que uma pessoa tem fé? Quando eu a vejo obedecer, quando eu a vejo determinada, deliberada, disposta a obedecer a Deus e produzindo frutos que glorificam a Deus. Então, Abraão não somente acreditava, mas ele cooperava com Deus. E é isso que nós precisamos aprender urgentemente. Muitas pessoas são chamadas para irem a grandes reuniões somente para acreditar. Eles não aprendem a produzir, a cooperar com Deus. Isso é um grave erro que a igreja está cometendo. Isso significa que nós nunca formaremos um povo que pertence a Deus. Formaremos um povo que acredita nele. Então não precisaríamos estar numa igreja, porque sempre vivemos num país que acredita em Deus. Mas nós precisamos tomar consciência que precisamos cooperar com Ele, sermos amigos dele. Abraão acreditava, confiava em Deus, mas não deixava de agir por meio dele e para ele. A sua fé produzia obras. E estas obras glorificavam a Deus, mostraram e mostram a grandeza de Deus. Abraão era amigo de Deus, um companheiro com quem o Senhor sempre podia contar. Portanto, meu irmão, minha irmã, tanto a fé forte como a esperança viva têm uma base, e nós sabemos qual é: o amor. O apóstolo Paulo diz: agora, pois, tudo é confuso, tudo é imperfeito, diz ele, mas agora permanece o quê? A fé, a esperança e o amor, sendo o amor o maior de todos estes. Abraão viveu para a glória de Deus, ele viveu para amar a Deus, e a minha esperança é que nós consigamos fazer o mesmo. Que a nossa fé forte faça com que a nossa esperança seja viva. Não desista. Vamos aprender a cooperar com Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso querido Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai,
colocamos nossas vidas nas tuas mãos e pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que o Senhor nos dê a tua graça em todo o tempo. Muito obrigado por esta meditação, obrigado por aqueles que assistiram a esta mensagem de Deus. Que nós mudemos o nosso comportamento, que nós saiamos do patamar apenas da crença e também passamos a cooperar contigo, que a nossa fé produza obras, frutos que revelem a tua glória e a tua grandeza, em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe vocês. Eu espero que Deus tenha usado a minha vida para fortalecer a tua. E até a próxima, hein? Até domingo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão e o poder do Espírito Santo esteja com vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.